Agora chegou o momento do nosso culto em que nós aquietaremos o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Palavra de Deus que nos conforta, nos exorta, nos fortalece, nos anima. Nós temos estudado desde o mês de julho essa série de mensagens que nos convida a olhar para a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós já caminhamos por todo o primeiro capítulo da carta. Nós temos aprendido tantas lições tão preciosas com a sabedoria do apóstolo Paulo. E eu quero te convidar agora a concluir junto comigo, não apenas a leitura, mas o aprendizado, o ouvir da mensagem do Senhor para os nossos corações, no capítulo 2. Eu te convido a acompanhar comigo a leitura a partir do versículo 19 até o verso 30. Na semana passada, nós conversamos sobre a necessidade de encontrarmos alegria no processo de santificação. Hoje, pela graça de Deus, vamos conversar sobre os líderes da igreja, sobre como nós, membros da igreja, precisamos nos espelhar no exemplo desses líderes, pastores amados, que são exemplos de alegria, exemplos de serviço, exemplos de humildade. Aí na sua tela você tem o texto de Filipenses 2, versículos de 19 a 30. A palavra diz o seguinte: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter, o caráter de Timóteo, que foi provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo, brevemente, irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, Epafrodito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Essa é a palavra de Deus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos mais uma vez. Nós vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque ela é viva, porque ela é eficaz. E muito obrigado porque ela é um presente para nós. Mas nós queremos te agradecer agora também, ó Deus, porque existe um outro dom teu para conosco, que é a presença do teu Espírito habitando a nossa vida, habitando o nosso interior. Esse Espírito faz com que essas palavras não sejam letra morta, mas faz com que essa palavra tua, seja Espírito e vida dentro da nossa vida. Por isso, Pai, nós que somos teus filhos nessa hora, rogamos por misericórdia. Pelo teu Espírito Santo, fala aos nossos corações. Pelo poder do teu Espírito Santo, faz com que o poder da tua palavra nos inunde, nos encharque nessa noite. E traga vida para a nossa vida. Corrija as nossas rotas, nos anime, nos console, nos dê esperança e nos ajude a olhar para o exemplo de homens que vieram antes de nós, que deram as suas vidas
por amor ao Evangelho e por amor daqueles por quem o Senhor mesmo morreu. Ajuda-nos a olhar esses exemplos e a desejar ser movidos pelo mesmo Espírito que os moveu um dia. Usa a minha vida para que eu possa não apenas entregar essa mensagem, mas para que eu possa me tornar um exemplo para os meus irmãos dessa palavra que eu prego. Ajuda-me, ó Deus, porque eu sei que de mim mesmo eu não consigo fazer nada disso. Fica conosco, é o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Irmãos, essa semana eu vi uma postagem na internet sobre um problema generalizado que a gente já estava vivendo antes da pandemia e que agora, por conta das restrições que foram impostas pela pandemia, de distanciamento social, esse problema ficou cada vez mais grave. Era o problema de uma geração que não costuma frequentar uma igreja local, ou se frequenta, não costuma criar relacionamentos profundos numa igreja local, e que acaba sendo pastoreada por pastores da internet. Pessoas que estão na mídia, pessoas que são muito conhecidas, ou até mesmo pouco conhecidas, às vezes é o pastor do bairro, mas que eu sigo ele na rede social e me satisfaço apenas com aquele conteúdo que ele posta ali. É interessante que antes dessa geração internet, antes dessa geração redes sociais, existia uma geração que não gostava de ir à igreja e que ficava muito feliz de ser pastoreada por aquele pastor da televisão. Muito tempo antes de nós, havia aqueles que eram pastoreados à distância. Mas muito mais tempo antes de nós, existia a igreja, as igrejas do Novo Testamento, as igrejas primitivas, aquelas igrejas para as quais os apóstolos plantaram e igrejas para os quais os apóstolos enviavam as suas cartas. Eram igrejas pastoreadas por cartas, quase que não saía. Quando a gente olha para esse texto de Paulo, a gente vê Paulo pastoreando a igreja de Filipos via carta. Porém, a grande questão é que não existe nenhum problema de você acompanhar pastores que estão na mídia, bons pastores que estão na mídia. Por exemplo, na nossa igreja conhecemos o reverendo Hernandes, conhecemos o reverendo Augusto Nicodemos, que são homens reconhecidamente, homens de Deus, servos fiéis da palavra de Deus e que pastoreiam muita gente. Não existe problema de eu admirar, de eu seguir, de eu assistir aos sermões desses pastores, mas existe um problema muito sério quando eu não me submeto ao pastoreio, quando eu não me submeto ao convívio de uma igreja local, de uma comunidade local, quando eu não sou pastoreado por pastores que sabem quais são os meus esqueletos do armário, quando eu não me submeto ao pastoreio de homens de Deus que Deus colocou aqui para poder orarem comigo, para poder visitarem a minha casa. Será que, como igreja, nós temos visto marcas de verdadeiros discípulos de Jesus nos nossos pastores? E aqui no caso de vocês têm dois, pastor Tássio e pastor Bim. Eu reconheço, irmãos, que muita gente acaba recorrendo a esse pastoreio de pastores de internet porque eles têm maus pastores conduzindo as suas igrejas. Pastores preguiçosos que não preparam direito os seus sermões, que tratam o cuidado pastoral com as ovelhas de qualquer jeito. Eu reconheço, sim, que existem alguns pastores cujo sentimento que os move no coração não é o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, mas são pastores que são movidos por vaidade, por ganância. Pastores que só querem explorar o rebanho, manipular o rebanho. Eu reconheço que existem pastores assim. Só que, muitas vezes, o problema não são os pastores. Às vezes, nós temos bons pastores, e eu espero que aqui vocês possam dizer que vocês têm bons pastores. O grande problema é que, às vezes, o problema não está nos pastores. O problema está em gente que não quer ser pastoreada, gente que não quer ser cuidada, gente que não quer ser exortada. Muitas vezes a gente se recusa em frequentar uma comunidade local porque a gente se recusa também a derramar a nossa vida como oferta de libação sobre a vida dos outros. E foi isso que a gente viu no sermão da igreja da semana passada.
O apóstolo Paulo, ele ofereceu a sua vida como aquela oferta derramada sobre a vida dos filipenses. É gente que não quer se submeter não apenas ao pastoreio, mas se submeter ao derramar de vida que existe no convívio em comunidade. E esse texto que a gente acabou de ler, esses versículos finais do capítulo 2, é um texto no qual o apóstolo Paulo fala sobre pastores e não para pastores. Por isso você poderia estar pensando aqui que o Tássio vai falar para pastor agora, não tem nada a ver comigo. Não, o apóstolo Paulo está falando sobre pastores, mas para a igreja. E aqui, quando o apóstolo Paulo está ensinando aos irmãos da comunidade em Filipos, ele está os ensinando a reconhecerem e honrarem o trabalho de verdadeiros homens de Deus, servos fiéis de Deus. E Paulo, que já apresentou no começo do capítulo 2, se você está com sua Bíblia na mão, acompanhe, mantenha a sua Bíblia aberta. Se você já olhou Paulo apresentando Cristo como o maior exemplo de humildade nos versículos 8 a 11, uma vez que Paulo já apresentou Cristo como esse exemplo supremo que nós devemos seguir. Agora Paulo apresenta mais dois exemplos. Primeiro ele apresentou o exemplo de Cristo, depois ele apresentou o seu próprio exemplo, ele sendo derramado como libação. Agora ele vai apresentar mais dois exemplos. O exemplo de dois homens, Timóteo e Epafrodito. Paulo vai apresentar esses dois homens de Deus que haviam servido naquela comunidade local. Irmãos, é muito propício que esse texto tenha caído justamente hoje para que eu compartilhasse com vocês. Não foi algo que eu calculei antes, mas aconteceu, aprove a Deus de cair. Porque eu não sei se você se lembra, mas na próxima quinta-feira, dia 12 de agosto, nós vamos comemorar 162 anos desde a chegada de um homem de Deus, um pastor, servo de Deus, temente a Deus, que deixou a sua terra para servir e derramar a sua vida na vida de irmãos aqui no nosso país. Eu estou falando desse homem barbudo que está aparecendo para você aí, o reverendo Ashbel Green Simonton. Um homem jovem, recém-casado, que saiu, deixou a sua terra natal, aportou na Baía de Guanabara em 1859, atendendo ao chamado do Senhor, atendendo ao convite do Senhor, para ser bênção aqui no nosso país. E aqui, ele fez o trabalho muito parecido com o trabalho que Timóteo fez, que Epafrodito fez, que o apóstolo Paulo fez, um trabalho muito parecido com o que o próprio Senhor Jesus fez, porque o modelo de Simonton era o Senhor Jesus. Simonton se preocupava com o povo que pastoreou. Simonton se doou, chegando a fazer sacrifícios pessoais, chegando a perder a própria esposa aqui no Brasil, mas que permaneceu firme, a fim de que o evangelho pudesse avançar no nosso país. Quando eu olho para exemplos como de Simonton, exemplos como de Paulo, exemplos como de Timóteo e como de Epafrodito, eu vejo que existem algumas lições preciosas para nós tirarmos para a nossa vida nessa noite. O primeiro exemplo que eu quero analisar com você, que é o exemplo do texto que a gente leu, é o exemplo de Timóteo. O exemplo de um homem que se deu ao serviço do povo de Deus. Timóteo era um pastor amado e que se colocou como modelo para a igreja de Filipos. E o primeiro exemplo que Timóteo dá, o primeiro exemplo que a gente vê Timóteo sendo, é que Timóteo era um exemplo de lealdade. Se você olhar no versículo 19, você vai ver Paulo escrevendo: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Quem era Timóteo? Timóteo era um fiel companheiro de Paulo. Timóteo era um pastor muito jovem, provavelmente nessa época ele tinha 30 anos, mas tinha começado seu ministério um pouco mais jovem. E Timóteo estava ao lado de Paulo em Roma. E talvez você já esteja cansado de eu te lembrar disso todos os domingos, mas Paulo estava preso em Roma. Aquele não era o melhor momento para alguém estar associado a Paulo. Mas o jovem pastor Timóteo era alguém que
tinha uma característica peculiar que era a sua lealdade. Paulo havia derramado da vida dele na vida de Timóteo, Paulo havia instruído Timóteo, Paulo havia pastoreado Timóteo, e agora, no momento em que Paulo enfrentava dificuldade, Timóteo estava sendo leal ao apóstolo Paulo. E se você ler nos relatos, não apenas de Filipenses, mas da primeira e da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, você vai ver que todos os outros companheiros de viagem, agora sim Barnabé, Paulo, Silas, você vai ver Mateus, vários outros companheiros de viagem e parceiros no evangelho de Paulo o haviam deixado. Estavam ocupados com outras coisas, mas Timóteo sabia que Paulo precisava dele naquele momento de prisão, naquele momento de cadeias, naquele momento de privações. Timóteo era o único que, embora livre, permanecia junto de Paulo naquela prisão domiciliar que Paulo enfrentava em Roma. E aqui, algo muito importante para a nossa reflexão é: será que eu tenho sido esse companheiro leal, esse companheiro fiel a pessoas, a amigos, a irmãos, a pastores meus, que têm enfrentado momentos de dificuldade? E essa pandemia trouxe para a gente algo muito latente sobre o cuidado que nós dispensamos na vida de uns para com os outros. E ela trouxe algo muito real também a respeito de com quem nós podemos contar. A lealdade é aquela que permanece com alguém, mesmo quando todo mundo está contra esse alguém. Será que nós somos essas pessoas com quem os nossos irmãos podem contar? Será que nós somos esses companheiros leais? Timóteo havia se mostrado para Paulo um companheiro leal. Irmãos, uma das características mais bonitas da comunidade dos salvos em Cristo Jesus, da igreja, é a sua lealdade uns para com os outros. Pessoas que, mesmo diante da perseguição e mesmo diante de tortura, não entregavam os seus outros irmãos. Eram uma comunidade que não deixava nenhum dos seus para trás, porque eles eram leais. Primeiro ao seu Senhor, mas depois eram leais aos seus irmãos, à sua família da fé. Versículo 23, a gente vê também a lealdade de Timóteo indo para frente. Esse, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Timóteo estava lado a lado com Paulo. E agora Paulo estava aguardando com expectativa o seu julgamento. Paulo sentia no coração de que ele iria ser liberto, de que ele não seria condenado. Mas ele, assim que visse a sua situação, assim que soubesse aquilo que aconteceria com ele, ele desejava enviar Timóteo. Era a pessoa de confiança de Paulo, porque Timóteo já havia provado a sua lealdade. Paulo deseja enviar Timóteo para que aqueles irmãos pudessem receber a notícia da absolvição de Paulo, para que eles pudessem animar, para que Timóteo pudesse animar os filipenses, mas Paulo também queria ser animado por meio de Timóteo. Timóteo era tão leal, mas tão leal, que ele estava disposto a ser um garoto de recado, que ia levar a notícia da libertação de Paulo para os filipenses, trazendo alegria para os filipenses, mas que ia trazer notícias daqueles irmãos para Paulo, alegrando o coração do apóstolo Paulo. Mas Timóteo não era apenas um exemplo de lealdade. Existe um segundo exemplo que Timóteo dava. Timóteo era um exemplo de fidelidade. Olha o que o versículo 22 diz: e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao Pai. Você serve aos seus pastores como um filho serve e cuida do pai? Você serve aos seus irmãos na igreja como um filho serve, como um filho cuida do pai? Você tem essa lealdade, mas você também tem essa fidelidade, essa diligência no seu papel como irmão, como ovelha, de cuidar do seu pastor, de cuidar da pessoa que está ao seu lado? O caráter de Timóteo era um caráter provado. Versículo 22 diz isso para a gente. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao Pai. O caráter de Timóteo era um caráter provado, e essa palavra, no grego, ela é a palavra que vem do ambiente
da joalheria, daquelas pessoas que mexiam com metais preciosos. E o ouro, quando era colocado à prova, ele era fundido a altas temperaturas. Se ele fosse ouro de verdade, ele ia derreter sim, mas o seu valor permaneceria intacto. E aquelas impurezas que geralmente se associam ao ouro iriam ser depuradas. Porém, se fosse um metal qualquer, quando fosse elevado a uma temperatura que se prova o ouro, aquele metal ia se desfazer. E Paulo está dizendo aqui no versículo 22, olha, Timóteo ele não apenas é leal, mas ele é alguém tão fiel, mas tão fiel, que se você colocar ele no fogo, se você colocar Timóteo na prensa, você vai ver que o que vai sair dali é um metal mais purificado, um metal mais limpo, e não alguém que foi provado e que foi desfeito. E Paulo sabia muito bem, porque Timóteo já havia estado com Paulo em momentos muito críticos da sua jornada. Ele estava na prisão, demonstrando a sua lealdade, mas Timóteo já havia enfrentado tantos outros momentos críticos, sendo fiel, mesmo diante das bordoadas que provavelmente Paulo, com seu temperamento duro, tinha dado em Timóteo. Timóteo permaneceu fiel no seu serviço. É tanto que nas duas cartas de Paulo a Timóteo, você vai ver tantos elogios que Paulo, um homem de poucos elogios, dispensava na vida de Timóteo. Embora Timóteo fosse um jovem pregador, ele carregava no corpo as cicatrizes que comprovavam o seu comprometimento com o evangelho, com a sua vocação como pastor. Timóteo era aquele pastor que protegia o seu rebanho dos lobos. Timóteo era aquele pastor que protegia as suas ovelhas da tolice do próprio coração delas. Timóteo era um pastor amável, diferente do temperamento de Paulo. Tanto debaixo dos holofotes, como um pregador do evangelho, quanto nos bastidores, como auxiliar do ministério de Paulo, Timóteo havia comprovado o seu valor, e ele era inegavelmente um obreiro aprovado. Um obreiro que foi provado pelo fogo do ministério, mas que foi aprovado. Se você me permite, eu quero te convidar a ler comigo essa citação do Steven Lawson. Ele diz sobre a necessidade da gente ter esse caráter fiel no exercício do nosso ministério e no exercício da nossa vida em comunidade. Lawson diz que se você quiser ser útil ao Senhor, isso exigirá que seja testado na batalha. Entenda que todas as provações pelas quais você passa se destinam a prepará-lo para o ministério futuro. Se você serviço para o Senhor, talvez esteja enfrentando resistência ou perseguição de alguma forma por sua fé em Cristo, saiba que Deus sempre tem o propósito de refiná-lo em meio às suas dificuldades. Suas dificuldades são a escola de treinamento para seu ministério. Irmãos, Timóteo era esse homem que foi provado no fogo do ministério. Nós, muitas vezes, enfrentamos o fogo da dificuldade e precisamos ser achados fiéis. Se nós quisermos ser úteis para o Senhor, isso vai exigir passarmos pelo teste. Como o versículo 22 diz, e conheceis o caráter de Timóteo, que foi provado. Se você está passando pelo fogo da prova nesse momento, meu irmão, saiba que Deus tem o propósito de te refinar em meio às dificuldades. As suas dificuldades são uma escola de treinamento para o seu ministério. E na escola do cristão, o sofrimento é uma matéria não eletiva. Eu não posso eliminar essa matéria da grande escola do cristianismo. É uma matéria que eu tenho que fazer, que eu tenho que cursar. Todo bom cristão, ele é forjado no sofrimento. E no final, o que se acha dentro dos verdadeiros cristãos é fidelidade. Mas Timóteo não era apenas um exemplo de lealdade e um exemplo de fidelidade. Timóteo era também um exemplo de serviço. Versículo 22 ainda. Conheceis o seu caráter provado, pois ele serviu o evangelho. Paulo fala que Timóteo era esse exemplo de serviço. E a palavra, ele serviu o evangelho, é a mesma palavra usada para designar aquele serviço feito por escravos na época. É uma palavra muito forte. Timóteo era aquele que se submetia a ser mandado por alguém superior. Essa palavra, ele serviu, é a palavra que designa alguém que até mesmo estava disposto a apanhar de um superior
durante o seu serviço, tamanho era o seu comprometimento com aquela obra que deveria ser feita. Será que eu e você temos servido com lealdade ao Senhor? Timóteo era aquele obreiro para toda a obra. Ele é daqueles que não tem tempo ruim, é aquele que arregaça as mangas e que faz as coisas. Conheceis o seu caráter provado, pois ele serviu. Em tempo bom, em tempo ruim, em naufrágios, em pestes, em perseguições, Timóteo serviu. Por 2 vezes, tanto no versículo 19 quanto no versículo 23, Paulo vai falar de enviar Timóteo aos filipenses, como se Timóteo fosse aquela pessoa que aceitava facilmente ser enviada por alguém superior, porque ele estava pronto para o serviço. Filipos ficava a aproximadamente 1.300 quilômetros distante de Roma. E Paulo fala sobre enviar Timóteo para lá, para levar essa carta que ele tinha acabado de escrever, mas fala também de Timóteo voltar trazendo notícias. Ou seja, Timóteo estava disposto a percorrer 1.300 quilômetros. Naquela época não era fácil você fazer uma viagem assim. Percorrer 1.300 quilômetros indo, 1.300 quilômetros voltando. Timóteo não via problemas em fazer aquilo que era proposto para ele. Deixa eu usar mais uma frase do Steve Lawson que diz que ministério é assim. O ministério que nada custa, nada realiza. Existe um preço que cada um de nós tem que pagar para que a palavra de Deus avance. Ministério que nada custa, nada realiza. O custo para a vida de Timóteo era se associar a Paulo, que estava preso, era enfrentar as mesmas privações de Paulo, era ser mandado para onde lhe enviassem. Timóteo era um exemplo de serviço, um exemplo de lealdade, um exemplo de fidelidade, mas um exemplo também de serviço. Ele sabia que se o ministério não nos custar alguma coisa, ele não vai realizar nada. Mas Timóteo também era um exemplo de humildade. Versículo 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Paulo fala sobre sentimento. Eu não tenho essa afinidade de alma com mais ninguém. Embora Paulo já tivesse tido muitos companheiros de jornada, com nenhum deles Paulo havia experimentado uma liga tão forte, um elo tão forte. As coisas pareciam fluir nesse trabalho. E Paulo atribui essa liga à humildade que Timóteo tinha. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pois enquanto eles, e aqui Paulo está falando daqueles que são inimigos da cruz de Cristo, Paulo está falando daqueles que pregam o evangelho por inveja, Paulo está falando daqueles pregadores de Roma que pregavam o evangelho para que mais tribulações fossem suscitadas às cadeias que Paulo já estava enfrentando. Se você assistiu todos os sermões anteriores da série, você vai se lembrar, vai saber do que eu estou falando. Você vai pegar a referência. Diferente de todos esses que buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus, Timóteo era alguém que buscava, em primeiro lugar, os interesses dos seus irmãos. Você conhece algum companheiro de jornada assim? Que tem os interesses dos outros à frente dos seus? Você tem algum companheiro de jornada que pensa muito parecido com você e que quando vocês estão juntos para servirem um ao outro, servirem à comunidade, as coisas fluem muito naturalmente porque vocês têm uma liga boa, embora o temperamento dos dois fosse muito diferentes. Paulo, um homem mais rígido, criado na lei judaica, Timóteo, um moço, um jovem, doente, tinha muitos problemas de saúde, e mesmo assim, com tantas diferenças de idade, tantas diferenças culturais, tantas diferenças no porte físico até e na disposição, os dois tinham uma liga. Você tem alguém assim? Você caminha com alguém assim? Uma outra qualidade que Paulo elogia para falar da humildade de Timóteo é a generosidade que ele tem, a abnegação, o altruísmo de Timóteo. Virtudes totalmente opostas a desses pregadores invejosos, que agem movidos por partidarismo, por vanglória ou vaidade. Não existe ninguém, Paulo diz para os filipenses, que cuide dos vossos interesses. Não existe ninguém, em outras palavras, não existe ninguém que tenha tanto interesse no bem-estar de vocês como Timóteo, como esse homem.
que se preocupa com vocês como alguém se preocupa com os da própria família. Depois de apresentar o exemplo de Timóteo, Paulo apresenta um segundo exemplo. O exemplo de Epafrodito. Se Timóteo era mais um emissário, um pastor que passava de tempos em tempos ali para ver como as coisas estavam andando em Filipos, Epafrodito era alguém que havia surgido da comunidade, era um líder da comunidade de Filipos. E os filipenses viram em Epafrodito alguém honrado para cumprir a tarefa de anunciar o evangelho, de ensinar aquele povo. Mas quando eles quiseram mandar alguém para o apóstolo Paulo, para cuidar do apóstolo Paulo na sua prisão, os filipenses pegaram o seu melhor homem e enviaram para servir aquele apóstolo que os havia servido durante tanto tempo. Assim como Simonton, assim como Timóteo, assim como o próprio Paulo, eram pessoas que serviam à igreja. Epafrodito era também alguém que servia a igreja. E uma primeira característica que Paulo aponta aqui nesses versículos finais é que Epafrodito era um cristão incansável. Como Simonton veio para o Brasil e naqueles poucos anos que ele viveu aqui, porque logo ele morreu, ele foi incansável no seu trabalho. Epafrodito era assim também. Os versículos 25 até o versículo 30 contam para a gente dessas características incansáveis de Epafrodito. Epafrodito foi levantado pela igreja de Filipos para ir a Roma, para enviar uma oferta para o apóstolo Paulo. Você vai ver isso no capítulo 4, no versículo 18 de Filipenses. Só que quando Epafrodito chegou a Roma, ficou ali um tempo com Paulo, ele adoeceu. E aquela doença que ele teve foi se agravando, foi se agravando, foi se agravando. A notícia chegou aos filipenses de que Epafrodito não tinha voltado logo, porque ele estava muito doente. Ele morreria se ele fosse enfrentar uma viagem difícil. E os filipenses ficaram muito preocupados acerca de Epafrodito. Só que, embora ele tivesse passado por uma doença, você vai ver nos versículos 27 e 30 que Epafrodito, depois de adoecer tão profundamente, ele desejou voltar logo para poder mostrar para aqueles irmãos filipenses que ele estava bem. Além de ser um cristão incansável, de querer correr logo para que os cristãos filipenses voltassem a trabalhar na obra do Senhor e não se preocupassem tanto com ele, Epafrodito, ele queria ver o evangelho avançando. Ele queria trabalhar com as próprias mãos para que o evangelho avançasse. Irmãos, existe tanta gente na igreja hoje que só fica feliz quando as coisas estão ruins. E aí a pessoa ama dar notícia ruim, né? Sempre tem algo que está mal na vida da pessoa e a pessoa espera estar mal para ser alvo de dó, de compaixão dos irmãos. Aquela pessoa que qualquer coisinha que tem, fala, eu vou mudar de igreja porque quando eu fiquei doente, ninguém me ligou, ninguém veio me visitar. Ninguém da igreja sabia, porque a pessoa não contou, ela queria que o pessoal adivinhasse. Mas são pessoas que são movidas por esse espírito de o tempo todo quererem chamar a atenção. Epafrodito esteve às portas da morte. É o que os versículos de 25 a 30 contam para a gente. Mas mesmo assim, Epafrodito não queria ser alvo de mais dó, de mais piedade dos filipenses. Ele queria correr para lá para contar, olha, não precisam se preocupar mais comigo. Vamos seguir, vamos trabalhar. Epafrodito queria sim que os irmãos filipenses orassem por ele. Mas ele queria que eles não pensassem nele com dó. Epafrodito queria que os filipenses pensassem nele com a alegria de alguém que trabalha como um cristão incansável na obra do Senhor. Deus livrou Epafrodito, diz o versículo 27, das portas da morte. Epafrodito voltou ao trabalho. Mas além de ser um cristão incansável, Epafrodito era também um cristão modelo. Veja o que o versículo 28 diz. Por isso, tanto mais me apresso em mandar Epafrodito para vocês, para que, vendo-o novamente, vocês se alegrem e eu tenha menos tristeza.
Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. Paulo manda Epafrodito já recuperado de volta para Filipos, a fim de que aqueles irmãos possam se alegrar ao ver aquele líder recuperado. Mas Paulo está mandando Epafrodito de volta não só para que a preocupação daqueles irmãos cesse. Existe um segundo motivo que Paulo está enviando Epafrodito de volta para Filipos. Paulo está enviando Epafrodito para Filipos para que aqueles irmãos tenham de volta na sua comunidade um homem chamado por Deus como modelo de serviço, como modelo de trabalho, como modelo de alguém que tem a mesma mentalidade de Cristo Jesus. E lembre-se, esses versículos que nós estamos nos aprofundando hoje estão no capítulo 2 de Filipenses. Tenham em vocês a mesma mentalidade, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Depois de apresentar Cristo como exemplo, Paulo apresenta a si mesmo, que se derramou como libação. Paulo apresenta Timóteo, mas agora Paulo está falando, olha, eu vou enviar Epafrodito para vocês, para que vocês tenham um modelo para copiar. Vocês não estão vendo fisicamente o modo do Senhor Jesus agir nas situações corriqueiras da vida de vocês. Mas agora eu estou enviando alguém que tem a mente de Cristo tão plena dentro dele, que vocês podem olhar para Epafrodito e podem copiar o modelo de Epafrodito. Honrem a homens como esse, que tem um modo de funcionar da mente muito parecido com o modo de Cristo Jesus. No versículo 25, Paulo diz, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão cooperador e companheiro de lutas, por outro vosso mensageiro, vosso auxiliar nas minhas necessidades. Paulo rasga elogios a Epafrodito, e mais uma vez Paulo não era alguém de rasgar elogios facilmente para alguém, mas Paulo vê Epafrodito como esse modelo, como um homem valoroso no meio da comunidade de Filipos. Ele trata Epafrodito como meu irmão no verso 25, como meu cooperador, como meu companheiro de lutas, como vosso mensageiro e como vosso auxiliar nas minhas necessidades. Meu irmão, ele é alguém íntimo meu, Paulo está dizendo aqui. Mas ele também é meu cooperador. Ele trabalha ombro a ombro comigo na obra do Senhor. Mas ele é meu companheiro de lutas. Quando ele decide sair de Filipos, vindo para Roma, entregar a oferta daquela igreja para Paulo, Epafrodito sabia que estaria indo para um lugar onde só as pessoas, vendo que ele estava se associando a um preso romano, ele seria rechaçado, ele receberia menos honra das pessoas e não seria muito bem-vindo em certos lugares. Epafrodito é um companheiro de lutas do apóstolo Paulo. Mas Epafrodito também é o vosso mensageiro. Essa palavra, vosso mensageiro, é a mesma palavra que a gente conhece como apóstolo. É alguém que foi enviado pelos filipenses para Paulo. Ele não é um apóstolo no mesmo sentido de Paulo, porque Paulo viu o Senhor Jesus e foi enviado pelo Senhor Jesus. Epafrodito é um apóstolo enviado pela a igreja de Filipos. E Epafrodito foi enviado pela igreja para cuidar dos interesses do seu pastor Paulo. Esse pastor que estava cuidando agora de um outro pastor, ele era alguém que foi levado para lá, para Roma, para cuidar de Paulo e trazer para Paulo palavras de encorajamento, palavras de cuidado, palavras de conforto. Epafrodito tinha cruzado o oceano só para cuidar de um soldado ferido, muito querido daquela igreja que ficou para trás, que estava preso, que estava sofrendo privações. Irmãos, todo cristão é enviado por Deus para ser essa pessoa que leva palavras de encorajamento para os outros, palavras de edificação, palavras de coragem. Nós precisamos ser esses mensageiros. Irmãos, esse texto é um texto muito difícil para trazer uma aplicação correta para os nossos corações, mas eu já estou me encaminhando para o final. Sempre que a gente se depara com textos que são assim muito práticos, como esse texto que a gente acabou de ler, sobre o que a gente deve fazer, como a gente deve agir, a gente viu 2 exemplos que mostram como vocês
crentes no Senhor Jesus da Igreja de Vila Hortência devem agir em relação aos pastores de vocês, mas também em relação aos irmãos de vocês. Existe um perigo muito grande da gente acabar descambando para um moralismo. Um moralismo que faz a gente querer igualar o nosso modo de vida ao modo de vida do Simonton, por exemplo. É muito fácil a gente descambar para um moralismo que, olha, Epafrodito, Timóteo, Paulo fizeram dessa forma, agora vocês devem fazer dessa forma. Eu poderia aplicar isso e falar, olha, sigam o exemplo de Epafrodito, sigam o exemplo de Timóteo, sigam o exemplo de Paulo. E estaria muito bom. Só que eu não estaria pregando o evangelho para vocês. Porque o evangelho não são alguns conselhos, alguns bons conselhos morais que nós devemos seguir. Embora Epafrodito, Timóteo, Paulo sejam sim exemplos para a gente, antes de tudo, a gente deve se lembrar que essa sessão, esses versículos que a gente estudou hoje, eles estão no capítulo 2 de Filipenses, que antes de tudo apresentam Jesus como exemplo. Apresentam Jesus como aquele de quem nós devemos copiar os mesmos sentimentos. Apresentam Jesus como aquele que se esvaziou, assumindo forma de servo, indo até a morte e morte de cruz, para fazer por mim e por você aquilo que eu e você não conseguiríamos fazer. Sim, nós devemos nos esforçar para ser melhores do que nós já somos, como aquela segunda música que a gente cantou no momento de confissão. Mas antes de tudo, nós precisamos entender que só conseguiremos andar lado a lado com o nosso irmão, que só conseguiremos ser irmãos leais, irmãos fiéis, nós só conseguiremos ser um exemplo de cristãos, só conseguiremos ser bons exemplos de seguidores do Senhor Jesus, nós só conseguiremos ser incansáveis na luta, nós só conseguiremos nos manter fiéis se, e só se, o Senhor Jesus nos capacitar a isso. Viver a vida de santidade que a gente aprendeu que nós devemos viver na semana passada, viver essa vida de santidade só é possível através da vida de Jesus dentro da gente, nos capacitando a viver dessa forma. O que me motiva, o que te motiva a buscarmos a santificação, o que nos motiva a sermos mais parecidos com Jesus, a sermos mais parecidos com Paulo, a sermos mais parecidos com Timóteo, com Epafrodito, com Simonton, é aquilo que está nos primeiros versículos do capítulo 2. Se você está com sua Bíblia aberta, volte para o começo do capítulo 2. Portanto, uma vez que há em vocês exortação em Cristo, uma vez que vocês já foram consolados pelo amor de Cristo, o Cristo que salvou vocês do inferno, uma vez que vocês já desfrutam da comunhão do Espírito Santo, que testifica que vocês são filhos de Deus, uma vez que vocês provam dos entranhados afetos de misericórdia, uma vez que vocês já são alvo de tudo isso, se esforcem por viver dessa maneira. Você percebe que não é um moralismo que diz, eles agiram assim, faça dessa forma agora. O que deve nos motivar está lá no comecinho do capítulo 2. Uma vez que vocês já foram alvo de tão grande amor, esforcem-se por ser exemplos. Esforcem-se em meio às provas, em meio às dificuldades no ministério. Isso lança por terra todo o nosso moralismo e nos torna mais dependentes de Deus, que em Cristo Jesus nos salvou, nos redimiu, nos regenerou e que agora mesmo está trabalhando em nosso coração para a conclusão da boa obra que Ele já começou em nós. Minha oração é que, enquanto essa obra caminha, nós olhemos para o exemplo desses homens que doaram a sua vida, que foram provados no fogo da batalha, que desejemos ser mais parecidos com eles, não com moralismo apenas, mas que desejemos ser mais parecidos com eles, porque já fomos alvo das misericórdias do Senhor.